O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, antes de fazer propriamente a minha meditação, neste dia tão bonito da festa da Sagrada Família, eu queria dividir um pensamento que me ocorreu hoje durante a adoração, antes da Santa Missa, que me parece importante assim de considerar como premissa, não só desta homilia, mas de todas as outras, né? Qualquer ser humano, ele tende para a realização plena da sua vida. Ou seja, naturalmente, nós tendemos a desenvolver-nos. Então, se a gente dá comida para uma criança, faz higiene a ela vai desenvolvendo-se fisicamente. Isso naturalmente se dá.
algumas coisas a gente não precisa conscientemente pensar sobre isto. Então ninguém, por exemplo, precisa pensar para o cabelo crescer, para os ossos se desenvolverem. Ninguém precisa pensar, por exemplo, assim, para passar os anos. A gente toma consciência de que os anos estão passando, porém, ninguém precisa pensar nisso ou fazer alguma coisa para que a gente fique mais velho. A gente inevitavelmente fica mais velho, né? Porém, existem outras coisas na nossa vida que, se nós não tomarmos conscientemente a decisão de fazê-las crescer, elas não crescem automaticamente. Então, eu posso a cada ano ganhar mais um ano, mas não necessariamente a cada ano eu ganho mais maturidade. Isto não é automático, né? Eu posso a cada ano ficar um pouco mais velho, mas eu não necessariamente fico a cada ano um pouco melhor. Isso também não é verdade. Isso significa que a gente tem que tomar a decisão de fazer alguma coisa para nos desenvolver, para sermos melhores. Isso é inevitável, né? E me parece que é um pressuposto, e eu queria só tomá-lo, trazê-lo à consciência, na verdade, porque imagino que esse seja um pressuposto, né? Trazê-lo à consciência de que estamos aqui também por causa disso, entre outras coisas. Certamente estamos aqui porque queremos louvar a Deus, adorá-lo, né? Oferecendo o sacrifício do seu próprio Filho, que o seu próprio Filho ofereceu por nós, né? Oferecê-lo atualizando esse sacrifício hoje sobre esse altar. Mas queremos com a escuta da palavra, queremos com a Sagrada Comunhão para aqueles que podem receber, queremos pelo encontro em comunidade, né? Queremos entender alguma coisa ou alcançar alguma coisa que nos ajude a dar um passo a mais nesse caminho nosso de vamos dizer assim, de crescimento, de santificação, de conversão. E por isso eu insisto tanto, por exemplo, no silêncio, na atenção, né? Justamente porque não é o simples fato de estarmos aqui sentados no banco que vai produzir magicamente alguma coisa em nós. Isto não existe, né? Então, todos esses elementos que exigem de nós um empenho são muito importantes que a gente faça, né? Posta esta premissa, eu queria hoje meditar sobre esse Evangelho da Sagrada Família, pensando especificamente, de novo, como tenho sempre tentado fazer, como esse Evangelho pode nos ajudar hoje. Se nós lermos este texto, junto com tantos outros que estão no Evangelho, não só que dizem respeito à infância de Jesus, mas textos também que já falam da vida de Jesus mais velho, né? A gente vai se dar conta de que, ao encarnar-se e nascer, Jesus se submeteu a tudo aquilo que era próprio do seu tempo, né? Hoje apareceu, se não me engano, 4 vezes a expressão, né? Para se cumprir o que estava na lei do Senhor, o que estava na lei do Senhor, o que estava na lei do Senhor. Então Jesus, depois de ter nascido, como outros meninos, precisava ir ao templo de Jerusalém e ser resgatado. Porque em memória da morte dos primogênitos no Egito, foi instituída essa lei que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. E a consagração se dava pelo sacrifício do primogênito. Quando era um animal não tinha problema, se sacrificava o animal. Quando era uma pessoa não se poderia sacrificá-lo. Então fazia-se o que se chamava de resgate. A depender das condições materiais da família, eles iam a Jerusalém e em troca ou no lugar daquela criança era dado um animal, que depois era sacrificado, né? Que poderiam ser animais grandes, poderiam ser, como hoje a gente viu hoje, um par de rolas ou 2 pombinhos, ou, a depender da condição material daquela família, nem se pagava nada, bastava se apresentar no templo e haveria o resgate daquele filho primogênito. Então, Maria e José estão se submetendo a uma lei do seu tempo, né? Mas imaginemos tantas outras que não são leis no sentido, podemos dizer assim, religiosos, leis civis, né? Então imagina que Jesus, que é o Filho de Deus que se encarnou, aceitou uma lei muito simples, que deveria ser gerado no ventre de uma mulher. Passou 9 meses no ventre da sua mãe, nasceu, e como as nossas crianças, teve que mamar, teve que ser trocado, teve que ser limpado, né? Viveu numa cidade lá, né? Em Nazaré, na Galileia, com exceção do tempo em que estava no Egito, né? Viveu lá em Nazaré da Galileia, e fez aquelas coisas que eram próprias, podemos dizer assim, de cada família, né? Viveu naquele lugar como qualquer outra família viveria. Então, foi à sinagoga. A gente sabe, por exemplo, do texto de Lucas,
quando Jesus sobe à sinagoga de Nazaré, e diz, né, como era do seu costume. Então, certamente, como era do seu costume, Jesus ia à sinagoga como qualquer outra família judaica, todos os sábados para ouvir a lei, para ouvir um rabino que explicava a lei. Não só isto, né? Outros elementos que faziam parte da vida, da convivência, festas. Então, Jesus foi convidado a uma festa de casamento, né? Então, a gente vê lá nas bodas de Caná, certamente não tinha sido a primeira festa de casamento que Jesus teria participado, porque na sua cidade, certamente já tinham acontecido outras que ele teve que participar, né? Então, estou evocando, vamos dizer assim, todos estes elementos para mostrar que Jesus, ao fazer-se homem, ele assumiu tudo aquilo que no seu tempo eram as coisas típicas. É claro que eu vou inventar uma coisa fantasiosa. Se fosse hoje, talvez Jesus estaria indo à igreja, vamos dizer assim, né? Se fosse hoje, né? Ou seja, ele faria aquilo que era típico das famílias, estaria celebrando as festas do nosso tempo, né? Que são as coisas mais simples, né? As coisas mais normais. Se a gente pensa, Jesus fez isso durante 30 anos. Ele passou 30 anos em Nazaré da Galileia, fazendo o quê? Estas coisas. Trabalhou, né? Teve que receber lá, talvez um cliente mal educado que cobrou a mesa que ele tinha que ter feito e achou ruim porque não fez do jeito que ele queria, né? E brigou como a gente faz, né? E não queria pagar, né? E pechinchou. E Jesus teve que enfrentar aquelas coisas, né? Teve que cansar-se, teve que comer, dormir, né? Lavar-se. Ou seja, Jesus viveu estas coisas que são nossas, seja no sentido humano da palavra, mas também aquelas coisas que são próprias de uma família. Isto é muito bonito, né? Se a gente pergunta por que Cristo fez desta maneira, né? Por que aceitou? Por que precisou aceitar todas essas coisas, né? Então, aqui é muito interessante porque Jesus aceitou esses elementos que eram da condição do seu tempo, né? Porque foi através deles que Cristo quis revelar-se a nós. Providencialmente, Jesus usou daquelas circunstâncias que ele foi vivendo cotidianamente para revelar-se a nós. Isso significa que ser gerado por uma mulher, nascer numa família, isso tem alguma revelação de Deus a nós. Depois a gente sabe muito bem, aqui eu viro e mexo, explico essas coisas, os números, os locais, os elementos que Jesus vai usando, que eram muito conhecidos do seu tempo, né? Ele usa tudo isso para quê? Para revelar-se a nós, para revelar o seu plano de amor, para revelar a sua vontade a nós. A revelação não é uma espécie assim de mensagem mágica que cai no chão, né? Não é isso, né? Ela se deu no cotidiano da vida de Jesus com seus apóstolos, andando para cá, andando ali, vivendo isso, fazendo aquilo, tal festa, tal encontro, né? Foram estas circunstâncias que o Filho de Deus usou para revelar-se a nós. Mas não só isto, né? Foram estas circunstâncias que são as nossas, que ele aceitou assumir, que ele santificou para nos santificar. Além de usar dessas situações para se revelar, na verdade também ele usou, ou na verdade não é que usou dessas situações, ele assumiu estas realidades que são nossas, né? Que são as realidades humanas, para santificá-las e através delas para nos santificar, porque esse era o objetivo da vinda de Jesus a esse mundo. O Filho de Deus se encarna porque quer a nossa santificação e a nossa salvação. Então, ao assumir todas essas filigranas da nossa vida, o que na verdade Jesus estava fazendo era assumir aquilo que era nosso, não só uma natureza humana como a nossa, mas tudo aquilo que faz parte dessa natureza humana, para santificar essa realidade e através dessas realidades nos santificar. E é aqui que me parece que a gente deveria pensar esta festa da Sagrada Família para todos nós. Assim como Filho de Deus, todos nós nascemos numa família, sendo ela boa ou menos boa, mais perfeita ou menos perfeita, feita às vezes de um pai e uma mãe que se amam, ou às vezes a gente nasce dentro de uma situação às vezes difícil, inusitada. Alguém, por exemplo, que é concebido através de uma violência sexual, né? Ou alguém que é concebido fruto de um adultério, por exemplo, né? Mas de algum modo
nós nascemos dentro dessa realidade de relações entre um homem e uma mulher. Todos nós nascemos assim. E a vida que nós vivemos em família, com todas essas filigranas, com todas essas pequenas coisas de cada dia, que também foram assumidas pelo Filho de Deus, é justamente este lugar, com todas as suas dificuldades e alegrias, com seus problemas, com as suas possibilidades, né? São essas situações do nosso cotidiano que o Filho de Deus assumiu e as santificou para nos santificar através dela, vivendo esta vida, com este desejo de crescer, de nos converter, de nos santificar, que vai nos ajudar nestes passos que nós precisamos para a nossa conversão e a nossa salvação. Às vezes, erroneamente, a gente pensa que na nossa família, né, nas nossas famílias, ou as nossas famílias, elas são mais obstáculo do que ajuda, mas é o contrário. É claro que vivendo em família, e sobretudo em família, onde a gente retira muitos nossos filtros, né? Por isso que a gente às vezes ouve uma pessoa falar, fulano trata bem todo mundo, né? Mas em casa é um desgraçado, entendeu? Então, por quê? Porque a gente quer fazer bela figura para as pessoas. E em casa, porque a gente tem uma certa segurança do amor daqueles que nos rodeiam, a gente tira estes filtros, a gente se sente mais livre, inclusive, para expressar os nossos próprios defeitos, a gente, assim, vamos dizer assim, se preocupa menos, né? E por isso a convivência familiar, ela é uma grande oportunidade, porque na convivência familiar vem à tona justamente quais são os meus grandes defeitos, quais são os meus problemas, quais são as dificuldades que eu tenho, onde estão as minhas imperfeições. É claro que o confronto com essas verdades no dia a dia é custoso. Por quê? Porque nós defendemos a nossa imagem. A gente tende a defender a própria imagem, em primeiro lugar, diante de nós mesmos, porque somos vaidosos, às vezes orgulhosos, às vezes soberbos, né? Se nós não aceitamos que somos pequenos, frágeis, né? Então, às vezes a gente reage defendendo-nos dessa situação, de um confronto constante com os nossos próprios limites, porque nos custa isto. Mas, por um outro lado, é só dentro de uma realidade como essa que nós temos a possibilidade real de crescer. Basta a gente pensar o seguinte, você vai num médico, a possibilidade da cura da sua doença está justamente num bom diagnóstico. Se o médico sabe qual é a doença, ele pode curá-la. Se ele não sabe, a possibilidade de errar é grande. E a nossa vida se torna uma espécie de ressonância magnética, que mostra os mínimos detalhes dos nossos defeitos, né? Dá para ver assim, né? A gente pega lá a foto da ressonância magnética e a gente acha que é um negócio assim fenomenal, né? Mas a gente se esquece que o radiologista, na verdade, consegue ampliar aquilo, por isso que ele dá certos laudos que a gente pergunta como é que ele está vendo, né? Porque lá no computador ele ampliou, né? Então, a nossa vida é como um radiologista, né? Vai colocando a lupa lá naqueles pequenos defeitos, que se a gente for bastante honesto, a gente vai conseguir enxergar nossa falta de paciência, nossa falta de serviço, a nossa falta de caridade, de generosidade, o nosso egocentrismo. Tem um monte de coisas que a gente, no confronto nosso do dia a dia, vai descobrindo sobre si, né? E como a gente descobre, aqui também tem esta possibilidade muito, muito, muito grande de, também neste dia a dia, custoso, difícil, assim, né? De que isso também torne-se para nós o lugar e a oportunidade da nossa santificação. Ou seja, um empenho sincero, honesto, um empenho amoroso, generoso de cada dia, que não significa um passe de mágica da nossa transformação. Significa um empenho que às vezes ainda coexiste com erros, com quedas, porque é assim, né? Ninguém faz o salto do 0 para o 10. Isso significa que eu avanço, mas o meu avanço ainda não pode ser suficiente para eliminar um defeito, tirar um pecado, né? Mas eu me empenho e avanço. E é este empenho cotidiano das pessoas da família que vão dando a elas a possibilidade de crescer, de amadurecer. E por isso a gente tem que olhar para os nossos lares, isto a igreja sempre fez, né, como uma igreja doméstica, porque é o lugar da nossa santificação. Sobretudo para vocês que são casados, né, e vivem em família. Claro, eu venho de uma família, porém não constituí um núcleo familiar meu, porque não tenho esposa e filhos, no sentido biológico da palavra, né? Mas, de qualquer maneira, no meu caso, né, a convivência dentro da comunidade,
com todos os elementos de cada dia, os conflitos, os atritos, as alegrias, os encontros. Isto também vai nos burilando, né? Vai pulindo aqui quem nós somos. Por isso que fugir desses ambientes onde nós somos desmascarados seria o pior engano que a gente poderia fazer para a gente mesmo. Porque, graças a Deus, lá se revela quem somos. E graças a Deus, lá se revela também uma possibilidade da nossa santificação. Se poderia falar tantas coisas a respeito do que poderíamos aprender com a família de Nazaré. Aqui eu citei um monte de defeitos, de qualidades, cada um vai ter que depois sentar. E é bom que a gente pense, né, estamos terminando o ano, hoje é o último dia do ano, ao invés de ficar com aquelas histórias meio macabras e mais a lá nova era, de superstição, de ficar vestindo de branco e não sei o que mais, né? Se eu ver vocês vestidos de branco, vocês vão ver. Vou pegar vocês pela orelha, né? Estou brincando, pode vestir, né? Então, ao invés de ficar com essas superstições bobas, né? O que valeria a pena hoje? Um sério exame de consciência. Individual, é claro, mas também poderíamos fazê-lo em família, nos perguntarmos seriamente como vai a nossa vida, as nossas famílias, né? Mas existem duas coisas que eu queria falar a respeito da família de Nazaré para que a gente pense. Em primeiro lugar, é o valor da própria família. Se Cristo, eu disse, né? Quando Cristo assume uma coisa é porque quer usá-la para nos revelar algo. Assumindo uma família como sua, Cristo quis mostrar a importância das famílias. E não é à toa que hoje a gente vê um ataque frontal constante sobre as famílias. Porque tudo aquilo que aparece com o Filho de Deus, tudo aquilo que está próximo do Filho de Deus, tudo aquilo que de alguma maneira revela o Filho de Deus, o demônio gosta de atacar sempre. Por isso, esses dias agora nós celebramos os santos inocentes, né? Aquelas crianças que foram mortas por causa do Filho de Deus, porque Herodes queria matar, na verdade, o Filho de Deus. E o ataque à família é um ataque que se viveu ao longo de toda a história da humanidade. Começou lá nos nossos primeiros pais no paraíso. O diabo foi lá no ouvido da mulher para tentá-la para que se dissolvesse aquela estrutura bela que Deus havia pensado. E depois o irmão que mata outro irmão, Caim que mata Abel e assim por diante, né? Ou seja, a história é marcada para isso. Isso não é de agora. Agora nós temos os problemas que são nossos. Por isso, lutarmos para manter, conservar a beleza das nossas famílias, nos empenharmos para manter as nossas famílias unidas, para que vocês, pais e mães, mantenham o matrimônio de vocês, isto é um empenho que vale a pena, vale a vida e que nós deveríamos seriamente nos empenhar. Eu queria dizer uma palavra especificamente para vocês que são casais, que são casados há muito tempo, ou aqueles que são casais jovens, ou aqueles que se pretendem casar. A dissolução de uma família nunca foi e nunca vai ser a solução para absolutamente nada. Ela pode até imediatamente tirar certas provocações e sofrimentos, porque às vezes os conflitos existem. Mas se você dissolve uma família, você aparentemente você evita certos sofrimentos e problemas, mas cria um bando de outros. Por isso, nunca pensem em separação. Eu tenho visto como padre que as pessoas têm dificuldade. A primeira ideia de solução na cabeça delas é separarem-se. Não façam isto. Com boa vontade, com empenho sincero, a gente consegue reverter a grande maioria das situações. Pode ser que alguma situação, infelizmente, acabe com a separação, mas isso não deveria ser pensado jamais, nem como primeira hipótese e nenhum desejo do coração. Deveríamos pensar em lutar, e lutar muito. Por quê? Porque a estrutura do núcleo familiar é a célula básica da nossa sociedade. Famílias fortes podem transformar o mundo. Nós ficamos enganados em leis, em criar um monte de coisas. Isso não é capaz de mudar o homem. É só no núcleo familiar onde uma criança aprende a amar, a servir, a perdoar, a ser generosa. Por isso ela precisa de irmãos, porque tendo irmãos, ela aprende a dividir, ela aprende a servir, ela aprende o que significa partilhar as coisas, né? Bonito demais na doutrina social da igreja, lá no compêndio, quando fala da família como escola de cidadania, como escola de sociedade, porque é dentro dessa primeira sociedade natural que a gente aprende um monte de coisa. Então,
lutarmos para manter este núcleo familiar. Depois lutarmos para dar uma experiência aos nossos filhos, e particularmente do ponto de vista afetivo, eu queria dizer isso para vocês. Uma experiência muito positiva. Nós devemos, porque assim, para trás a gente não consegue recuperar tanta coisa, mas daqui para frente a gente pode fazer muito. Eu tenho me dado conta assim, quanto é importante, né? Os gestos de afeto, de carinho, o cuidado que se tem com as crianças. As crianças precisam crescer sabendo, tem um pai e uma mãe que me ama. Por quê? Porque eu ouvi ele dizendo muitas vezes, eu te amo. Porque ele me beijou várias vezes. Quando eu caí, ele me levantou. Quando eu precisava, ele me corrigiu. Quando eu tive dificuldades, ele estava lá. E não só dos pais para com os filhos, mas entre os pais. Os filhos precisam ver os pais que se amam. Precisam se amar muito, os pais, serem afetuosos, carinhosos, cuidarem muito bem uns dos outros. Eu sou diretor de uma escola e é nítida a diferença que existe entre um filho que vem de uma família onde há um afeto forte e de quem sofre uma espécie de abandono afetivo. Pode ter dinheiro, pode ter tudo, de casa, viajar, não sei o quê, mas se não tem esse componente afetivo, cria uma espécie de desestrutura, porque a criança não entende as coisas do ponto de vista racional, ela entende as coisas do ponto de vista afetivo, é muito diferente. E por isso, nos primeiros anos de vida, sobretudo, isso precisa ser muito, mas muito intenso. Me permitam se eu vou disparando aqui e acolá uma coisa, mas é porque são tantas coisas. Eu poderia ficar aqui 2 horas falando para você e não acabaria, né? Mas, por exemplo, essa coisa de pai discutir na frente de filho. Acabem com isto, não se faz isto. Brigar, xingar um ao outro, isto não se faz. Porque as ressentem fortemente disto depois. A experiência em família tem que ser uma experiência muito positiva, que não é sem defeitos, porque também ver um pai e uma mãe que pedem perdão, isso faz parte. Às vezes as desavenças sim, mas como luta para que a gente se empenhe para uma família melhor. Isso não deveria acontecer. Discussão, briga, gritaria, né? Isso cria um ambiente terrível para as crianças, de insegurança. Eu já ouvi crianças falarem lá no colégio, não queria voltar para minha casa. Isso é duro. Muito duro. E depois há um outro elemento, as nossas casas precisam ser escolas de fé. Isso é uma coisa também muito importante. Até o Filho de Deus teve que aprender a ir na sinagoga, ir para Jerusalém oferecer o sacrifício no templo, subir para Jerusalém na Páscoa. Há uma ideia muito equivocada de delegar a educação dos nossos filhos, também a educação da fé. E nós deveríamos, como família, assumir isto para nós. Mas não é educação no sentido de ficar falando para os filhos, não. Criar um ambiente onde a fé se passa na mamadeira, se respira dentro de casa. Do Antônio, nosso segundo arcebispo, falava uma coisa que sempre me tocou muito. Ele disse, na minha casa, vendo meu pai e minha mãe, eu podia pegar Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes. Imagina uma criança que levanta de manhã cedo e vê o pai de joelhos com o terço na mão. Isso tem mais impacto do que 300 discursos que a gente possa fazer nessa vida. Eu também nunca me esqueci, desculpe se vou contando as histórias, né? Uma vez estive na Eslovênia, fazendo um retiro lá, e aí eu me lembro de que uma senhora me contou que o seu esposo, eles viveram durante a época da Segunda Guerra Mundial, do regime comunista na Eslovênia. E ele disse que, desculpa, o seu esposo não, seu pai, ela levantava de noite e o seu pai estava rezando por causa do fim da guerra, né? E que aquilo, depois de décadas, tinha ficado impresso na sua memória, fortemente, né? E depois, uma vida onde Deus está próximo, né? Ele não é um ente abstrato, né? O Senhor vive conosco nos nossos momentos de felicidade, de alegria, seja porque se fala dele, seja porque se convive com a presença de Deus, se pratica essa presença de Deus sempre. Então, as nossas famílias precisam ser escolas de fé, né? Lugares onde os nossos filhos aprendem isso, sobretudo pelos nossos exemplos. Esse dia para trás alguém me ligou, mandou mensagem para mim assim, padre, eu deixei meus filhos com a minha mãe, eu viajei, eles não foram à missa, minha filha precisa confessar, sua filha não, sua mãe precisa confessar, porque ela que não levou, culpa dela. Então, os pais têm grande responsabilidade nos filhos, em relação à educação dos filhos. E depois uma última coisa, né? Um lugar
de também um ambiente que seja educativo para os nossos filhos crescerem. Eu fico pensando como Jesus aprendeu as coisas com Maria e José. Né? Aprendeu o idioma, aprendeu as leis do seu tempo, mas certamente, né, como quem aceitou a nossa condição humana, né, foi aprendendo também as outras coisas do dia a dia. Né? Então, também a gente precisa criar um ambiente onde os nossos filhos aprendem. Né? Aprendem a ser educados, aprendem a ser verdadeiros. Né? Vou contando as histórias para vocês verem que eu não estou tirando da minha cabeça. Uma vez fui visitar uma família, foi muito bonito assim. Aconteceu algum problema lá no quarto, veio 2 chorando e alguém começou a falar, se acusar, e a mãe levantou o dedo e disse: nessa casa não se mente. Quem fez? Essa casa não se mente. Então, esses ambientes que vão tornando o espaço da nossa família lugar onde se formam pessoas verdadeiras, com estatura humana clara, pessoas maduras, fortes, capazes de enfrentar depois dessa vida. Pois é estranho, se a gente não cria esse ambiente, é claro que nós vamos ter adultos, adolescentes, frágeis, chorões, mimizentos, que esperam tudo de todo mundo, querem que as pessoas sirvam eles o tempo inteiro, entendeu? Isso não serve. Se a gente ama uma pessoa, não pode ser assim. A gente tem que ajudar as pessoas a crescerem de verdade. Então aqui, claro, desculpe se me estendi na homilia, mas porque acho tão fundamental esse tema e acho que é tão importante que a gente pense nisso. Por quê? Porque a gente pode dar um passo diferente. Padre, minha família é uma catástrofe, não tem problema, vamos começar a trabalhar agora. Isso posso dizer da minha experiência de padre. Já vi situações onde você fala assim, não, aqui não tem jeito, tem. Pois, você que está sentado lá atrás, o Jorge, né, que trabalha com terapia, pergunta para ele, que já trabalhou com tantos casais, as situações que ele já enfrentou, isso não é verdade, que há possibilidade de reconstrução. Há sempre possibilidade. Com a graça de Deus, há sempre possibilidade de ser melhor. Vamos ser perfeitos? Pode ser que não. Vai ser uma Sagrada Família? Não, não vai ser. Mas pode ser melhor. O casamento pode ser melhor. A relação com os filhos pode ser melhor. A relação entre nós pode ser melhor. E se a gente se empenha para isso, um passo hoje, um passo amanhã, de grão em grão, já diz goiano, né? A galinha enche o papo. Lá quando a gente chegar no céu, a gente vai ver quando valeu a pena esse esforço que a gente fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.